Oi, família Spook House, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena e hoje eu estou aqui para dar o meu depoimento sobre o tratamento individual, né? E também a limpeza de casa. Desculpa a voz estar um pouquinho assim meio ruim porque eu ainda estou resfriada, posso ficar um pouquinho nervosa também. Mas eu quero muito contar para vocês como foi. Então, eu conheci o canal, provavelmente foi em 2020, lá para metade de 2020. E aí, de cara, assim, eu comecei a ver as playlists de limpeza de casa e adorei, né? Eu gosto muito do assunto paranormal, espiritual, enfim. E apesar de que eu tinha bastante medo também, era curiosa, mas tinha medo. E aí eu comecei a ver a playlist e realmente no começo eu comecei a ficar com um pouquinho de medo, mais de medo, porque a gente imagina, né? Meu Deus, o que é que pode ter aqui em casa? Mas tudo bem, depois, com o tempo que eu fui assistindo mais e vendo as outras playlists e vendo de onde as consciências, os espíritos vêm, aí eu foi o efeito contrário, assim, eu comecei a ter menos medo, na verdade, do que eu tinha antes de conhecer o canal, então foi ótimo. Mas tudo bem, deixa eu colocar vocês no contexto. Em 2019, eu me mudei para São Paulo e antes disso eu fazia faculdade de medicina, né? Me formei no final de 2018 e aí eu morava em Manaus e eu mudei para cá. Uma casa totalmente nova, né? Um lugar novo, vim sozinha, mas eu me sentia super bem aqui em casa. Sério, eu não sentia nenhuma energia ruim, nada disso. Só que aí foi passando o ano de 2019 e assim, eu não fiquei muito bem, mais relacionada ao trabalho. Porque na verdade, medicina não era uma coisa que eu queria, mas aí por várias questões da vida, insegurança, enfim, eu cursei medicina, me formei e comecei a trabalhar numa UBS, né, que é a Unidade Básica de Saúde, no SUS. No começo estava ótimo, mas depois ficou muito estressante por parte dos pacientes, mas nem tanto. Os pacientes a gente entende, né? Mas os funcionários e aí as dificuldades do SUS e tudo deixaram tudo mais estressante ainda. Então eu fiquei bem mal em 2019, lá para julho, e entrei em depressão. Eu procurei ajuda psicológica e a psicóloga me encaminhou também para o psiquiatra. Então eu estava fazendo terapia, né, sessão de terapia com a psicóloga e também tomando medicamentos controlados. Beleza. Aí conheci em 2020, né, o canal. E nesse período que eu conheci o canal, eu estava bem ruim. O que que acontecia? Principalmente no trabalho, eu ficava muito nervosa, no sentido de irritada, sabe? Então, qualquer coisinha, coisa que não fazia nem sentido eu ficar irritada, eu já ficava. E aí eu tinha que segurar muito para não descontar nos pacientes, porque eles não tinham culpa nenhuma, né, disso. E aí eu comecei a me fechar muito, né, para não demonstrar isso para as outras pessoas. Só que aí aquela coisa foi aumentando dentro de mim, né, quando a gente não coloca para fora os nossos sentimentos, vai ficando cada vez pior. E eu fui piorando, tendo várias crises de choro. Antes era só aqui em casa, depois começou a acontecer no trabalho também. E aí eu já ficava super mal quando eu estava indo para o trabalho ou na noite anterior. Também dormia mal, parecia que eu nem tinha descansado nada. Tá bom. Aí, depois que eu conheci o canal e fiquei assistindo por um tempo, eu decidi, talvez ele possa me ajudar, né? Claro, eu ainda estava fazendo tratamento com psiquiatria e psicologia, mas aí seria algo a mais, né, para ajudar, porque eu não aguentava mais. Tava naquela angústia de depressão, quem teve sabe. E aí, beleza. Aí eu mandei um e-mail, né, para solicitar uma limpeza de casa e tratamento individual. E aí, como foi naquele início de 2021, parece, se eu não me engano, que o Rodrigo teve que ficar internado e tudo, demorou um pouquinho, né, por causa disso. Mas aí a limpeza foi feita. E aí, no dia assim que eu recebi o e-mail, parece que eu já tinha percebido que tinha alguma coisa mais leve na casa, né?
Tava na noite que eu dormi depois da limpeza, foi aquele silêncio. Era muito engraçado, assim, porque deu pra ver notadamente. E também eu dormi muito melhor. Tipo, eu realmente vi o quanto eu tava dormindo ruim antes. Antes eu tava tendo pesadelos também, muitos pesadelos, né? E aí eu realmente percebi a maior diferença foi no sono. E a casa também ficou muito mais silenciosa, tranquila, foi incrível. Beleza, aí eu melhorei, só que aí depois aconteceram no mais ou menos em agosto, setembro de 2021, eu ainda estava naquele trabalho da UBS e aí aconteceram algumas coisas bem desagradáveis, né? Tanto o trabalho estava sendo mais difícil por causa da pandemia, que o pessoal já estava voltando a se consultar, porque durante a... eu nem sei se podia falar isso, mas enfim. Durante a pandemia, muita gente ficou em casa, e aí, quando melhorou, o pessoal já estava começando a voltar, só que voltava muita gente. Então era muito paciente para atender, e aí eu já estava meio que estressada, né? Então foi mais difícil ainda. E também teve uma situação numa reunião com os médicos e com a coordenação, né, da prefeitura e tudo, que foi bem assim humilhante, né? Realmente eu fui humilhada por uma colega médica e isso bateu muito em mim, assim, nas minhas inseguranças, nos traumas de criança e tudo. Então, dessa vez eu realmente afundei, assim, fiquei bem mal. Aí, beleza, eu decidi pedir de novo um tratamento individual. Eu pedi só o tratamento individual porque eu achei que a casa tava tudo ok, né? Só que não. Aí eu pedi o tratamento, foi feito, realmente eu percebi uma mudança, assim, no meu ânimo, né? Enfim. Só que aí, alguns dias depois do tratamento, não passou, acho que nem 7 dias. Eu tava aqui em casa e de noite eu tive algumas experiências, assim, bem ruins. Tiveram 2 ou 3 noites que eu tava dormindo, eu me deitava, e aí antes de dormir, só fechando o olho, eu já senti um incômodo muito grande, né? Que eu gosto de deitar de lado, então eu senti um incômodo muito grande atrás de mim, como se tivesse alguém me observando, olhando, mas diferente das outras vezes que eu também sentia um pouquinho, dessa vez era muito forte. E aí, quando eu tava pra pegar no sono, eu acordava como num susto, assim, como se realmente essa entidade ou consciência, não sei, não sabia o que era na época, se aproximasse mesmo de mim, eu sentia se aproximando. E aí, essa foi uma noite. Na segunda noite, eu consegui perceber que era uma energia feminina. Desculpa. E eu também, assim, eu não tenho habilidades de clarividência ou mediunidade, eu não tenho essas habilidades desenvolvidas. Então, às vezes eu sentia alguma coisa, mas eu não sabia diferenciar, né, o que é que era. Eu só sentia mais aquele incômodo. Mas dessa vez foi tão forte e tão agressivo, eu senti assim a agressividade dessa consciência de se aproximar de mim, enfim, parece que estava com raiva mesmo, que eu percebi claramente que era uma energia feminina. Isso eu nunca tinha percebido antes. E era horrível, eu não conseguia dormir direito. Eu tive que ligar a luz do banheiro assim para ficar mais claro, porque realmente estava com bastante medo. E aí esse foi durou mais ou menos umas 3 noites. Teve uma outra noite que eu senti também, mas de resto eu não senti tão forte quanto foram nessas noites. Outras noites eu tive paralisia do sono. Paralisia do sono é uma coisa que eu tenho desde criança. Que eu lembro, eu tive uma vez, que foi bem forte, e eu realmente vi, né, uma entidade assim, mas eu tive mais no período da faculdade, e umas coisas bem assustadoras. E nessa época da faculdade, eu até procurei um instituto lá em Manaus mesmo, que falava sobre paralisia do sono, com a consciência, projeção astral, essas coisas. E aí eu
eu procurei porque eu queria realmente entender, porque eu tava morrendo de medo. Só que aí, na verdade, o que aconteceu? Mas o que aconteceu foi que piorou, na verdade, nessa época que eu procurei esse instituto, porque eu meio que com a... Eles falavam como a gente poderia provocar uma projeção astral. Só que aí também tinha a paralisia do sono que acontecia. Então, eu praticamente fazia de propósito acontecer a paralisia do sono. Isso não foi bom. Não conhecia os spook houses, né? Então, piorou as coisas. Mas beleza, voltando para agora. Recentemente, eu também sentia muita paralisia do sono, principalmente quando eu tava, assim, pior emocionalmente. Teve uns dias que o meu cachorro faleceu, então foi muito forte, né, também. E eu sentia, assim, de vez em quando, até durante o dia mesmo, alguns pontos da casa, inclusive esse aqui, que na frente dessa estante, como se tivesse alguém me observando. Aí tá, eu mandei um e-mail, agora eu queria uma limpeza de casas, só que aí eu pedi uma limpeza de casa com análise, né? Porque realmente eu queria tirar as minhas conclusões. Será que eu realmente tô tendo uma percepção maior das coisas? Realmente eu consegui distinguir que aquela presença era feminina ou é só uma coisa da minha cabeça, impressão, assim? Então eu queria tirar essas dúvidas. E aí eu até falei com as minhas amigas, vou deixar registrado aqui o que eu tô sentindo, porque quando eu tiver análise, aí a gente vai ver se eu tô certo ou não. E aí deu o prazo, né? E eles mandaram a análise com a limpeza de casa. Caramba, eu fiquei assim, me tremendo, porque bateu muito com o que eu tava sentindo. Especialmente essa energia feminina que ele falou que ficava na sala, perto da porta do meu quarto, atrás do sofá. Então, realmente, eu não sentia que todas as noites que ela estava lá dentro do quarto. Eu senti que algumas vezes ela entrava. E foram umas 4 vezes só. Nos outros dias eu sentia outras coisas que não chegava nem perto da força que tinha essa presença. E aí também ele falou sobre o obsessor que estava aqui na frente dessa estante. E realmente, né, eu também sentia alguma coisa. Não conseguia distinguir, mas sentia. Então, assim, eu fiquei impressionada. Eu já era fã do trabalho do Rodrigo e da Dani, mas uma coisa é você ver análise na casa das outras pessoas, outra coisa é você ter a confirmação daquilo que você estava sentindo. Então, foi incrível, assim, né? E realmente eu já consegui, depois, na noite seguinte, dormir melhor. Então, eu quero, assim, muito agradecer ao Rodrigo e à Dani, né, como eu falei no e-mail, pela entrega de excelência que vocês fazem, tanto no canal quanto nos serviços mesmo que vocês prestam. Então, também queria dizer à família Spook, se alguém está com uma dúvida ou com algum medo, né, de talvez pedir uma limpeza de casas, experimenta, porque eu também tinha medo no começo, não vou mentir. Mas dá para você perceber, assim, é palpável, sabe? Que você melhora, a casa fica mais tranquila, você dorme muito melhor. Então, eu acho que é isso. Então, um beijo para vocês todos e tchau. Vamos nos vendo aí nos comentários do canal.